Olá pessoal, na videoaula anterior nós vimos como criar um uso do solo com o devido cuidado com a topologia. E aí a gente gerou esse arquivo em que toda a tela está preenchida sem a criação de buracos e sobreposições, então foi feito de modo correto. Agora, se a gente tivesse um arquivo como esse, que visivelmente a gente tem buracos e sobreposições nesse arquivo, como que a gente faria para corrigir esse tipo de problema? Bom, o QGIS ele tem uma ferramenta de validação da topologia que a gente pode utilizar, que ela é muito útil para ajudar a gente a resolver esses problemas. O primeiro passo é verificar se lá em complementos o seu verificador de topologia, aqui instalados, ele está ativo. Caso não esteja, ative ele aqui. Depois a gente vem em vetor e vem e ativa o verificador de topologia, que é esse ícone que a gente vê aqui na tela. O primeiro passo é a gente configurar quais regras topológicas a gente quer. Então, a gente escolhe qual a camada que a gente vai analisar. No meu caso, essa aqui, uso erros topológicos. E eu vou escolher a regra topológica, a primeira delas, que não devem haver sobreposições. Então, dentro desse arquivo, um não deve sobrepor ao outro. Então, eu vou adicionar essa regra. Coloco de novo o meu shape e agora eu falo que a regra é que não devem ter camadas duplicadas. Mando adicionar a regra. Depois, em uso, erros topológicos, eu coloco uma última regra que não devem ter lacunas. Adiciono essas três regrinhas, são aquelas que me interessam para esse arquivo. Existem outras ali e para pontos e linhas a gente tem outras regras. Basta dar OK. Então, a gente vê o resultado dessa avaliação da topologia aqui nessa tabela à direita, em que em vermelho estão marcados aqueles erros que foram encontrados, que tem de sobreposição, geometria duplicada e lacunas. No meu caso aqui, 161 erros foram identificados. Quando eu clico em cada um dos erros, ele vai dar o zoom para essa parte e eu posso selecionar aquele erro e aplicar a correção que eu desejo fazer. Nesse caso, a gente tem basicamente duas opções, algumas opções para fazer a correção, mas todas elas envolvem a edição do shape. Então, a gente pode fazer uma edição manual, então eu tenho que habilitar aqui a edição do arquivo shapefile e visualizo aqui, então, se tem uma sobreposição, qual que é a solução que eu aplico para esse local. Eu vou tirar aqui o exibir erros e vejo que existe, então, uma sobreposição nessa parte aqui do arquivo. Para visualizar melhor, a gente poderia trocar a cor, pode ver como fica melhor para você fazer a sua avaliação. Bom, eu gosto de selecionar essa parte onde eu vejo a sobreposição, e aí ele marca aqui para mim, então seleciono somente onde tem a sobreposição e abro a tabela de atributos para ver o que está acontecendo do arquivo shapefile que eu estou trabalhando. Então eu vejo que tem uma parte aqui de vegetação arbórea e uma parte de campo sujo em que está acontecendo a sobreposição, que é essa partezinha aqui que eu fiz a seleção. Vou dar o zoom mais perto para não ter perigo de selecionar a coisa errada. Então é aquilo ali. Na minha tabela de atributos, eu posso selecionar aqui embaixo, mostrar apenas feições selecionadas. E eu posso promover uma mescla desses dois elementos. Então, por exemplo, aqui nessa barra de ferramentas da digitalização avançada, a gente tem essa ferramenta de mesclar feições selecionadas. O software mostra para mim que eu tenho vegetação arbórea e o campo sujo, e ele sugere mesclar aqui na vegetação arbórea. Eu posso aceitar isso ou não, ou selecionar o outro elemento. Então, eu vou dar OK, que ele vai mesclar aquela parte que estava marcada como vegetação arbórea. Se eu der uma validação de topologia aqui, eu vejo que aquele erro foi corrigido e agora eu tenho 160 erros. Ou seja, eu vou ter que fazer isso aqui para todo mundo. Bastante trabalhoso. Quando eu vejo lacunas, eu teria que, nesse caso aqui, construir um shape. E nessa parte aqui azul, eu tenho a represa. E aqui do lado, a vegetação de porte arbóreo. Eu posso escolher em quem que eu vou colocar. Então, posso colocar aqui, por exemplo, na vegetação arbórea. Eu venho aqui na ferramenta de edição, eu vou construir um novo polígono. Eu vou utilizar aqui a aderência e o traçar. Então, eu clico. Faço esse polígono, já posso digitar o nome corretamente, que ele já cai para a classe que eu desejo. Nesse caso aqui, eu poderia também utilizar a ferramenta de seleção dos dois elementos que são iguais, pedir para mesclar
e vou gerar eles dentro da represa. Eu vou mesclar com aquele grande. E aí foi feita a mescla do polígono. Então eu vou validar a topologia mais uma vez, não tem mais o erro topológico aqui, e aí a gente mesclou o polígono menor naquele maior. Então a gente pode fazer esse processo um por um até chegar no resultado final de não ter nenhum erro topológico. Nesse caso aqui é um erro muito exagerado propositalmente. Cada edição que é feita no nosso shape a gente tem que salvar para não ter o perigo de perder. E vou finalizar minha edição. Uma outra alternativa para fazer essa correção topológica é a utilização da ferramenta vclean, que ela é um algoritmo do GrassGIS que roda aqui dentro do QGIS. Importante lembrar que para fazer a utilização dessa ferramenta, a gente tem que executar o QGIS nessa versão desktop with Grass, porque se a gente abrir essa versão normal que a gente tem aqui, ele não roda essa ferramenta. Então, caso você tenha aberto essa normal, salve o seu projeto, feche o QGIS, abre essa nova versão, recupera lá o seu projeto ou apenas o shapefile, e aí a gente vem aqui para o programa e vai abrir essa engrenagemzinha aqui, que são as caixas de ferramentas, e aqui a gente vai pesquisar por v.clean, está lá dentro do Grass. Quando a gente abre essa ferramenta, a gente vai ter que colocar uma camada para limpar o uso com erros topológicos, é essa que eu estou utilizando. Aqui na opção de tipo de elemento de entrada, ele já está com tudo selecionado, pode deixar, não tem problema, mas aqui nesse caso a gente está trabalhando com área. Eu vou deixar tudo. A ferramenta de limpeza, para esse caso, eu utilizo o Break e o Snap, para ele verificar tanto sobreposições quanto os gaps, quanto os buracos. A tolerância de aderência, -1 é sem aderência, então a gente coloca 1 para ele reconhecer a aderência. O valor mínimo de área, nos testes que eu fiz, cheguei nesse valor 0.0001, para ele considerar áreas mesmo que minúsculas. E aqui é muito importante a gente marcar essa opção também, exportar feições sem categorias, porque aonde tem os buracos ele vai construir polígonos e caso a gente não marque essa opção, ele não vai construir os polígonos sem a categoria. E aí para dar a categoria a gente teria que criar um arquivo todo complexo para poder automatizar isso. O que a gente faz é, marca essa opção, ele vai construir tudo, aquilo que não tem categoria, eu mostro para vocês como que a gente adiciona. E o arquivo limpo, ele pode ser temporário ou você pode salvar em um arquivo da sua pasta, que eu vou chamar ele aqui de uso do solo limpo. Vou colocar assim. Salvei. E ele vai gerar um arquivo de erros temporários também, mas que esse caso aqui não me interessa muito. E manda executar o algoritmo. Normalmente ele dá umas mensagenzinhas de erro, mas mesmo assim costuma funcionar. Vamos verificar aqui no arquivo limpo. Esses erros aqui da topologia, eles ficam aparecendo na tela ainda. Para a gente tirar ele, a gente tem que abrir a validação topológica ou desligá-los aqui embaixo, ou fazer a limpeza das regras topológicas. Bom, a gente vê então que o nosso arquivo de limpo ele já teve todos os buracos preenchidos. A gente via que esse arquivo original era assim, e agora esse arquivo ele está desse jeitinho aqui, com todos os buracos preenchidos. As sobreposições o sistema também eliminou, e aí depois a gente vai conferir como que está essa sobreposição. Bom, a dica aqui para a gente fazer a correção desses elementos, que é a maneira que eu acho mais prática. Acessar as propriedades desse uso do solo limpo e fazer uma simbologia dele categorizado. Então eu vou colocar lá o campo do uso, vou colocar todos os elementos, inclusive aqueles que não têm um campo no valor na tabela de atributos. Então determino os valores, aqui meu campo limpo, eles vão escolhendo as cores de um por um.
E esse último valor, que são todos os outros, que no caso vão entrar os valores não identificados pelo software, ou seja, aqueles buracos onde ele construiu um novo vetor, a gente vai, então, atribuir uma cor chamativa para ele, como vermelho, para a gente identificar facilmente. E aí a gente vai ter que fazer o seguinte processo. Esses elementos que estão aqui vermelhinhos no entorno da represa, suponhamos que eu quero jogá-los todos para dentro da represa. Então eu venho aqui no Shape, começo a edição dele, pego a ferramenta de seleção e vou marcar esses elementos vermelhos, que são aqueles que estão sem atributos. Seleciono todos eles, mais o elemento principal, que é a minha represa. Eu quero jogar todo mundo junto com o shape de represa. Venho aqui no mesclar e seleciono aqui nessa tabelinha que abriu, aquele campo represa. Se ele já estiver aqui no mesclar, perfeito. Quando eu mesclar, ele vai jogar para represa. Caso ele não esteja aqui, tenha muita atenção, você precisa clicar em Pega Atributos da feição selecionada. Se ele já está em mesclar, eu vejo que eu uso represa no campo mesclar, basta eu dar OK, que vem todo mundo para a represa. Agora, eu mostro para vocês um outro exemplo. Se eu seleciono aqui e o mesclar está no nulo, se eu dou OK, ele vai jogar aquele elemento que já tinha informação para o nulo. Nesse caso, Ctrl Z para voltar. Então, seleciono. Marquei aqui, eu quero que ele jogue para a represa. Eu vejo que o mesclar está marcando como nulo, então eu marco aqui o mineração e falo, olha, pega atributos da feição selecionada. E aí ele jogou aqui o mesclar a mineração e foi feito o processo. Quando eu dou OK, está tudo certinho. Danilo, mas se eu só selecionar esses elementos e for lá na tabela de atributos e preencher informação, vai funcionar? Vai funcionar, beleza. Você pode resolver isso dessa maneira. Então, aqui, olha o processo. Selecionar os shapes. Eu quero que tudo isso aqui vá para a mineração. E aí, essa decisão é minha. Eu que tenho que olhar a minha imagem, eu que tenho que olhar aqui o meu shape, entender no meu contexto se isso aqui deve ir para A ou para B. Se é para mineração, se é para vegetação. Então, aí é comigo. Eu estou fazendo rapidinho aqui, então não estou olhando nem a imagem. Também esse negócio já estava todo errado, aí não posso fazer milagre também. Então, venho aqui, mando mesclar. Olha só, mesclar, mineração, tá certinho. Dou OK, foi feito. Esse aqui, por exemplo, olha, ele está dentro da área aqui de vegetação, vamos dar uma olhada. Então, eu quero jogar esse camarada aqui para dentro da vegetação. Mesclo. Eu vou pegar o atributo aqui da vegetação. E aí ele foi feito. Então, a gente faz esse processo aqui para todos esses que tiverem sem atributos. Não tem jeito mais fácil de fazer isso, não? Conheço não. Se tiver, marca aí nos comentários, compartilha com a gente. A gente compartilha aqui com os alunos, no canal, onde for. Sigo fazendo meu trabalho. Bom, visualmente parece que eu terminei todos os elementos do meu shape. Como é que eu confiro se fiz tudo? Abro a tabela de atributos dele, dou uma olhadinha lá se não tem nenhum campo chamado nulo. E tem lá. Tem alguns campos chamados nulo. Então, eu vou aproximar para a linha selecionada e vou jogar ela lá no vizinho. Então, eu vou pegar esse aqui,
e vou resolvendo. Se a gente quiser tentar aproximar para todos, vamos ver. Não vai dar. Beleza, finalizei minha tabela de atributos. Tá todo mundo marcado bonitinho aqui, ó. Mas, Danilo, eu tô vendo o shape tá horrível ainda, tá cheio dessas linhas dividindo. Tem como a gente resolver isso, não? Tem. Nós vamos resolver isso aqui agora. Finalizo a edição, salvo, finalizo minha edição. E aí, para resolver isso, é a famosa ferramenta dissolver. A gente vem aqui no vetor, geoprocessamento, dissolver. Eu vou usar como entrada o meu uso do solo limpo, que é esse que eu acabei de editar. Eu quero dissolver o campo uso, porque é o campo uso que tem aquele texto que determinou o que era de uso. A saída, eu vou salvar um arquivo para mim, o uso do solo limpo dissolvido. Executo. Agora a gente tem o nosso arquivo bem mais legal. E eu faço a simbologia desse uso do solo dissolvido. Vou copiar essa simbologia aqui do uso do solo limpo. Botão direito, estilo, copiar estilo. Eu vou copiar a simbologia. Botão direito no dissolvido, estilo, colar estilo, simbologia. Tá aí o nosso arquivo final, com melhorias muito significativas em relação ao arquivo original. Espero que tenham gostado das dicas. Muito obrigado por assistir, um forte abraço e até a próxima.